Bem-vindos. Trago a vocês hoje um exercício da competição USP de conhecimentos, o famoso CUCO. A grafite de um lápis tem 15 centímetros de comprimento e 2 milímetros de espessura. Dentre os valores abaixo, o que mais se aproxima do número de átomos presentes nessa grafite é qual desses valores aqui? Percebemos que está em notação científica, né? Assuma que a grafite é um cilindro circular reto, feito de grafita pura. A espessura da grafite é o diâmetro da base do cilindro. Adote os valores aproximados de 2,2 gramas por centímetro cúbico para a densidade da grafita, 12 gramas por mol para a massa molar do carbono e 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1 para a constante de Avogadro. Bom, vamos lá. Primeiro vamos desenhar aqui o lapisinho, né, para a gente estar nos organizando. Ele está sem ponta. Vamos colocar aqui qual é o seu comprimento, 15 centímetros. Qual é a sua espessura aqui em cima, 2 milímetros. E que mais que a gente tem? Que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, então a área da base é π vezes o raio ao quadrado. E aí a gente pode então ter a seguinte fórmula para o volume desse lápis, desse cilindro, né? Π r ao quadrado vezes a altura. Mas aí a gente não tem as unidades de medida, ó, correspondentes, né? A gente não está aqui nas informações que ele deu para a gente. Eu tenho centímetro, aqui eu tenho centímetro e aqui eu tenho milímetro. Então vamos converter esse dado em milímetro para centímetro também. Então tem aquela nossa famosa escalinha do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tem um método muito bom que eu gosto aqui, que é você colocar o valor que você quer na coluna da unidade que ele tem, ó, 2 milímetros eu coloco aqui, no 2 aqui, e aí eu simplesmente coloco a mudança de posicionamento da vírgula, que aqui não existe, ela está escondida depois do número 2, para casa, para a coluna da qual a gente precisa a unidade. Eu quero centímetros, então a vírgula vem aqui para centímetros, acrescento um zero, então 2 milímetros é a mesma coisa que 0,2 centímetros. E aí eu posso jogar esse dado na hora que eu for calcular aqui o volume. Então, lembrando, se 0,2 é o diâmetro aqui, então o raio é a metade. Portanto, aparece aqui 0,1 no lugar do raio na nossa fórmula. E a altura, o nosso 15 aqui. Então, basta lidar com essa formulazinha, a gente vai ter o volume desse cilindro. 0,1 ao quadrado é 0,01. Aí o 15 está aqui. Multiplicar esses dois é só colocar duas casas decimais por 15. Então fica 0,15 vezes π. Arredondando, aproximando o π para 3, né, ó, aproximadamente 3, vai ficar então um valor de 0,45 centímetros cúbicos para o volume. Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer aqui o número de átomos. Não quero o volume, mas eu tenho aqui a densidade. Ó, 2,2 gramas por centímetro cúbico quer dizer que é 2,2 gramas para cada centímetro cúbico. Então, se eu multiplicar este fator do 0,45 centímetros cúbicos por este valor de grama por centímetro cúbico, o centímetro cúbico aqui pode ser cancelado e o resultado da multiplicação vai ser massa, porque nós temos grama aqui, que também não é o que a gente quer. Então vamos atrás de mais uma conversão. Eu tenho aqui 12 gramas por mol, né? Então a massa molar, 12 gramas por mol, quer dizer 12 gramas para cada 1 mol. E desse fator aqui, se eu inverter, ó, se eu relacionar que 1 mol corresponde a 12 gramas, eu posso relacionar que 1 mol dividido por 12 é a mesma coisa que o número 1. Então eu posso multiplicar por esse fator, que é a mesma coisa que 1 aqui, para que a grama aqui embaixo cancele com a grama que está lá em cima, ó. Grama com grama cancela, e aí o resultado vai estar em mols. Estou quase lá. Eu tenho agora o número de mols de átomos que eu tenho. O número de Avogadro diz que cada 6 vezes 10 a 23 átomos corresponde a 1 mol. Então, se eu fizer também essa relação de divisão desse fator por esse fator, eu vou ter o valor unitário. Se eu pegar esse resultado e colocar na multiplicação aqui, ó, eu vou poder cancelar o mol com mol, e aí o que sobra dessa conta inteira é o número de átomos tão desejado no exercício. Então a gente vai fazer isso. Lembrando que a gente tem aqui, ó, 0,45 vezes 2,2. Vamos fazer aqui nesse cantinho, ó.
0,45 vezes 2,2, eu dobro o 0,45, ponho a metade do 2,2, e aí a conta vai ser o mesmo resultado. 9 vezes 11 dá 99, eu tenho duas casas decimais, então 0,99. Então, essa parte aqui é 0,99. Agora, eu tenho essa parte aqui, ó, 6 dividido por 12. E 6 dividido por 12, aqui no cantinho também, é a mesma coisa que meio se você dividir o de cima e o de baixo pelo número 6. Aí fica divide por 6 dá 1, divide por 6 dá 2. Então, eu vou ter meio como resultado do 6 e o 12. Aqui e aqui é o nosso 0,99 e o 6 e o 12 vai ficar meio. Então, nós vamos ter essa continha aqui no final, 0,99 dividido por 2. E nas potências aqui, ó, só tem o 10 elevado a 23 que está aqui no cantinho. Dividindo esse fator 0,99 por 2, a gente vai ter o 0,495. Não está na notação científica, então eu vou colocar a vírgula aqui no 4, né, para ficar maior do que o número 1, e aí eu altero o 23 que está aqui. Eu tiro uma casa do 23, porque eu uso o 10 dele para multiplicar esse aqui e a vírgula vir para a direita. Então fica 4,95, que a gente pode arredondar para 5. Então, nós temos no final de todo esse processo aqui, uma quantidade que representa o número de átomos, vamos deixá-la anotada aqui como número, ó, letra N de número, e nós temos a alternativa aqui, vamos ver qual bate com a alternativa C. É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos.